E se tudo que a gente conhece, tudo ao nosso redor, não fosse exatamente real? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que parece coisa de ficção científica, mas que é, na verdade, o centro de uma pesquisa científica bem séria. A grande pergunta é essa, né? Será que a nossa realidade, tudo que a gente vê, sente, toca, é de fato o mundo real? Ou será que é uma simulação de computador, só que numa escala que a gente mal consegue imaginar? É uma questão que leva a gente para o limite do que a gente entende sobre o universo. E olha, isso não é só uma viagem, não. A nossa análise de hoje é toda baseada num artigo de 2016 que foi publicado no Journal of Modern Physics. Nele, o autor Jin-Yu Chung detalha exatamente como a nossa realidade poderia sim ser uma simulação. Ok, vamos lá. Para a gente entender essa teoria, o primeiro passo é pensar no universo inteiro como se ele fosse um computador gigantesco. Essa analogia é super importante e vai guiar a gente por essa ideia toda. Segundo a teoria, o universo funciona igualzinho a um computador, seguindo 3 etapas básicas. Primeiro, a representação digital, que são os dados. Depois, a computação matemática, que é o processamento. E, por fim, a retenção seletiva, que funciona como a memória. Bora ver como cada uma dessas partes se encaixa. Vamos começar pela primeira parte, os dados. Como assim a realidade pode ser digital? Pois é. A teoria sugere que as propriedades mais básicas do nosso universo são, na essência, puro código binário. Pensa o seguinte, para esse modelo, a massa de uma partícula não é uma coisa física, e sim uma linha de código. A carga elétrica dela, outra linha de código. No fundo, tudo é informação. E aqui está o pulo do gato. A teoria transforma massa e energia em algo digital. A massa de repouso, sabe, a substância de um objeto, vira como um bit ligado. Já a energia do movimento vira um zero, um bit desligado. Essa distinção binária super simples de acordo com o artigo é a base de tudo e ajuda a explicar desde como as partículas ganham massa até o mistério da matéria escura. O mais legal aqui é que esse padrão se repete. A teoria usa essa mesma lógica binária para outras propriedades. O spin de uma partícula, por exemplo, vira um código que ajuda a explicar a energia escura. A carga elétrica vira outro código que, por sua vez, explica por que os quarks ficam presos uns aos outros. É um sistema digital super elegante que tenta resolver vários dos maiores mistérios da física de uma vez só. Ok, beleza. Se a realidade é feita de dados, de código, quem é que está rodando esse programa? Qual é o processador? Vamos agora para o segundo componente, a computação cósmica. Aqui a teoria propõe uma coisa bem radical. O processador do nosso universo não tem um número fixo de dimensões. Na verdade, as dimensões oscilam, elas mudam, e isso é governado por um negócio chamado teoria M oscilante. Basicamente é um conjunto de regras da física teórica que permite que as dimensões do universo mudem com o tempo. E a regra principal desse processador é até bem simples de entender. Olha só, quando o universo tem menos dimensões, a velocidade da luz fica mais devagar e as partículas ficam com mais massa. Isso cria uma relação super dinâmica entre as dimensões, a luz e a massa. E é isso que move a evolução da simulação. Bom, então a gente já tem os dados e o processador. Mas e a memória? Como é que o universo se lembra das próprias leis, tipo as forças fundamentais da natureza? É aqui que a teoria dá um desvio total da física que a gente conhece. Em vez de procurar uma única teoria de tudo, ela sugere que as forças da natureza são como eventos importantes na história do universo que foram salvos na memória da simulação, tipo um arquivo salvo no computador. A gente conhece as 4 forças que governam tudo. A física tradicional tenta juntar todas elas numa superequação. Mas essa teoria diz não. Elas são como capítulos diferentes da mesma história e cada uma foi salva no momento chave da evolução do universo. E essa citação do próprio artigo resume a ideia perfeitamente. A unificação não vem de uma fórmula matemática, mas sim de uma história em comum. As forças estão conectadas porque todas elas fazem parte da mesma grande narrativa cósmica. Então, bora juntar todas as peças. Os dados, o processamento e a memória. Como é que esses 3 elementos juntos constroem a história do nosso universo? A teoria nos conta uma história em 4 atos. O universo começa com 11 dimensões. Aí, no primeiro ato, ele se transforma, diminui para 10 dimensões e, nesse momento, a gravidade e a força forte são salvas. Segundo ato, ele muda de novo e o eletromagnetismo é salvo. Ato final, ele chega nas 4 dimensões que a gente conhece e a força fraca é salva. Cada etapa é um evento que fica gravado para sempre na memória do cosmos.
E o mais incrível é que essa história toda tem um poder de explicação enorme. Ela sugere que a matéria escura, que é um dos maiores mistérios da física, nada mais é do que partículas que sobraram dos estágios anteriores do universo quando ele tinha mais dimensões. Elas ainda estão por aí, mas não interagem com a gente do mesmo jeito, porque basicamente pertencem a um capítulo anterior da simulação. Mas, né? Uma boa teoria científica tem que fazer previsões que a gente possa testar. E essa aqui faz. Ela prevê especificamente que para cada parte de matéria normal, tipo estrelas, planetas, a gente, deve existir 5 partes de matéria escura. E é agora que a coisa fica realmente impressionante. Quando a gente compara as previsões da teoria com o que os astrônomos de fato observam, o resultado é chocante. A teoria prevê que a matéria escura compõe 22,7% do universo. E o valor que a gente observa, exatos 22,7%. A previsão para a matéria normal também bate quase perfeitamente. É uma precisão absurda. Então, para a gente fechar essa ideia aqui vamos combinar, de explodir a cabeça, a realidade funcionaria como um computador. Os tijolinhos que constroem o universo são digitais, são informação. E as leis da física não seriam regras eternas, mas sim eventos salvos numa grande história cósmica, que se desenrola através de diferentes dimensões. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta, que vai muito além da física. Se essa visão estiver de alguma forma correta, do que a gente é feito no final das contas? Somos feitos de matéria e energia? Ou somos fundamentalmente puros padrões de informação rodando num computador cósmico? Fica aí a reflexão.